só confirma. Fique agora com o minha resumo da novela A Terra É bem possível Prometida, que existam no capítulo traidores de hoje. demais. Yusuf se prepara para cravar a espada em Josué, porém, o líder desperta e começa a lutar contra Yusuf e os 2 soldados cananeus. Josué consegue matar os soldados e enfrenta o general de Ai. No confronto, Yusuf é ferido por Josué, e foge logo em seguida ao notar que está ferido. Com a ajuda do traidor de Acã, Yusuf chega até os cavalos, e diz que ele provou que realmente está do seu lado, pois se ele não tivesse lhe ajudado não teria conseguido sair desse acampamento. O general se mostra surpreso com a habilidade do líder, e diz que nunca viu alguém lutar como ele, e fala que se todo o exército for como Josué, seu povo não terá chance alguma. Acã diz que faz bem ele temer mesmo ao seu exército, mas que a força não é tudo, e é usando a cabeça que se vence qualquer guerra. O vilão aproveita a situação, e diz que ele se arriscou muito indo até o acampamento, e que se eles entrarem no acordo, ele pode ser o seu informante dali para frente. Yusuf aceita a proposta de Acã, e pergunta se ele poderia ir à cidade de Ai para lhe passar as informações. O ambicioso de Acã diz que se ele puder confiar em seu ouro, o diálogo deles pode continuar até sua vitória. Yusuf fica curioso e pergunta se ele está disposto a trair o seu povo apenas por ouro, e Acã diz que não, pois o seu maior desejo é derrubar Josué do comando de Israel. Como parte do pagamento, Yusuf deixa os cavalos para ele. Antes de partir, Acã pergunta como ele poderá ir até Ai, sem correr perigo, e o general lhe passa uma senha para que ele diga aos seus soldados. Após se entregar ao governador Camir, Ravena diz que não é feliz, pois não nasceu para ser uma reles amante. Enfeitiçado por ela, Camir diz que gostaria de assumir ela como sua rainha. Contente com as palavras, Ravena tenta convencer Camir, e diz que eles seriam um casal insuperável, e que ele merece uma mulher de verdade ao seu lado, uma poderosa, potente e destemida. Camir se deixa enganar, e concorda com a feiticeira, e diz que Ula não está preparada para assumir o trono, pois ela é muito frágil e indecisa. Ravena diz que com ela ao seu lado, poderiam transformar o reino de Ai em uma grande potência. Camir revela os seus sonhos gloriosos, e afirma que é ela que estará ao seu lado. Orias diz a Milá que nunca tinha reparado que ela tem um belo sorriso. Milá fica contente com o elogio do marido, e eles acabam trocando palavras de amor. Camir volta para seu quarto e distrata Ula. Josué se reúne com Caleb e Salmão, e diz que sua tenda foi atacada por 3 homens disfarçados de hebreus. Em meio à conversa, Caleb se dá conta de que atacaram justamente a tenda do líder, e se pergunta como eles sabiam qual era sua tenda. Surpreso, Josué diz que essa não é a primeira vez que isso acontece. Caleb diz que isso só confirma a sua velha suspeita, e Josué diz que é provável que exista um traidor entre eles que passam as informações. Em seguida, Josué diz que precisam ficar atentos, e que o melhor seria apressar o ataque ao reino de Ai. Enquanto isso, Ravena cuida do ferimento de Yusuf. O general questiona o ritual de proteção que ela fez, onde ela garantiu que nada de ruim aconteceria com ele, ou com os seus soldados. Ravena diz que isso jamais aconteceu, e que não sabe o que possa ter dado errado. Yusuf passa o relatório para Durgal, e questiona se o rei não ficou decepcionado com o resultado da missão. Durgal diz que não, pois o mais importante é que ele voltou com um grande trunfo, o traidor hebreu, um informante do reino de Ai dentro do acampamento. Contente, Durgal diz que com suas informações, eles irão varrer os hebreus do mapa. Porém, Yusuf faz um alerta, e diz que eles precisam ter cautela, pois a fama de bons guerreiros não é à toa. Ravena discorda, e fala que Josué não deve ser tão bom assim como eles pensavam, já que o general escapou com vida. Em resposta, Yusuf diz que eles eram em 3, e que o líder os enfrentou sozinho, e confessa que nunca viu um homem tão habilidoso como Josué. Aruna procura Josué e diz que ficou preocupada quando soube do ataque. Josué diz que esses são os riscos de uma guerra, e diz que Deus lhe protegeu mais uma vez. Em seguida, Josué fala dos casamentos que estão para acontecer, e diz que gostaria que seu nome também estivesse incluído nessa lista. Sábia, Aruna diz que ele precisa estar concentrado na próxima batalha, e que muito em breve Deus os mostrará o melhor momento para que eles possam se casar. Alguns dias se passam, Shaya, Livana e Ruth dão os últimos retoques em seus vestidos de noiva. Tirda reclama por Haniel não querer tomar banho para ir ao casamento, e resolve ir sozinha com Gael. No reino de Ai, Camir, Yusuf e Ravena preparam os últimos detalhes para a cerimônia de união entre Melina e o general Yusuf. Ula se emociona ao ver a filha vestida de noiva. Porém, inconformada com o casamento, Melina pede para ficar um tempo sozinha, e confessa a Najara que precisa dar um jeito de fugir desse lugar. No acampamento, Makir tenta convencer Haniel a tomar um banho para agradar Tirda, e diz que ele, como um líder tribal, deve estar bem apresentável. Haniel insiste, e diz que é muito desagradável tomar banho.
Caleb e Noemi se preparam para a festa de casamento. O líder admira a beleza de Noemi, e diz que se pudesse se casaria com ela novamente. Iru pede a Caleb para ir na frente para se encontrar com os amigos. Melquias vê Iru com a espada, e pergunta o que ele pensa em fazer. O rapaz avisa que irá escondido até Ai para matar o rei Durgal. Melquias tenta convencer o teimoso que é loucura ir até a cidade sozinho, porém, ele está decidido a provar a seu pai que ele é um bom guerreiro. Enquanto isso, Durgal é bajulado por suas servas antes de ir para a cerimônia de união entre Melina e Yusuf, enquanto que Arauto está com o pensamento longe, ou melhor, em Tileia. Se achando o máximo, Durgal diz que ele chamará mais atenção que a própria noiva, e que ela será um mero detalhe na festa. Melquias comenta com Akan, que Iru resolveu ir até e tentar matar o rei Durgal, e diz que precisa avisar a Caleb. Porém, Akan diz que não é para Melquias dizer nada a Caleb sobre a ida de Iru ao reino de Ai. Perverso, Akan diz que já sabe qual é o ponto fraco de Caleb, e fala que são os filhos, e que vai ser através deles, que ele irá acabar com aquele metido. A festa de casamento começa na tribo Naftali. Mara como sempre critica Eloi, ao ouvir Yoná dizer que gostaria de ter tido uma festa assim. Na primeira oportunidade, Mara diz que seria um desperdício de ouro sem tamanho, e quem sabe num próximo casamento da filha. Ailde repreende a esposa, que sai de perto deles, e dá uma olhada para Akan. Elidade é cumprimentado pelos outros líderes tribais. Ruth se mostra ansiosa, e Sama chama a atenção da moça. Em seguida, Ruth se oferece para pegar um copo de vinho, porém, Sama diz que irá em seu lugar para que ela não suje o vestido. Nessa hora, Mara se aproxima de Leia, e começa a falar mal de Ruth, Boan e Sama. Mara critica a diferença de idade entre Boan e Ruth. Achando pouco, Mara diz que Boan já não ama Sama há muito tempo, e que por isso está casando com Ruth. Leia diz que ele sempre demonstrou amar muito a esposa, porém, Mara diz que tem lá suas dúvidas, já que ela é uma mulher seca, que não pode mais dar filhos, e pergunta qual o homem que continuaria gostando de uma mulher assim. Aruna interrompe, e diz que não é nada elegante ficar julgando a vida alheia. Mara diz que não está julgando, e sim falando a verdade, e diz que além dela não poder dar filhos ao marido, ela é uma mentirosa que fingiu estar grávida. Sama escuta, e pergunta como ela se atreve a falar de sua vida, quando foi ela mesma que sugeriu que mentisse para o marido, e a chama de falsa. Arauto vai até a casa de Tileia e fala que o palácio está uma loucura por conta do casamento dos nobres. Sem jeito, ele pergunta como todos estão, e Kalu e os meninos falam que ele está interessado em Tileia. Arauto desconversa, e diz que ele é apenas um bom amigo, que se preocupa com o bem-estar dela e de sua família. Tileia diz que eles estão bem, porém, não tem como se alimentar. Arauto se sensibiliza, e diz que isso é muito injusto. Enquanto eles estão passando fome, o palácio está com a despensa cheia de comida. Kalu tem uma ideia, e diz que já sabe o que fazer, e arma um plano para roubar a comida do palácio. Enquanto isso, Sama fala umas verdades a Mara, e diz que nunca pensou que ouviria isso dela. Chateada, Sama a chama de falsa, e diz que não quer mais amizade com ela, e vai embora. Aruna repreende novamente o comportamento de Mara, e deixa o local para ficar com Josué. Samara, que não se conforma com a relação da moça, critica ela por ser certinha e ter sempre razão. Leia briga com Samara, e pede que ela se comporte, pois não quer problemas na festa. Lila e Salmão veem Jéssica e a ignoram. Caleb, Noemi e Aksa se juntam ao líder. Caleb estranha a ausência de Iru na festa, e Noemi diz que espera que ele não esteja aprontando nada de errado, pois ele tinha lhe falado algo muito estranho, e diz que falou para ela que ele irá terminar a guerra de Ai antes mesmo dela começar. Josué fica pensativo, enquanto Caleb se mostra preocupado. Em seguida, Laís, uma linda hebreia, observa Caleb de longe. Maquir aparece na cerimônia e cumprimenta Livana de longe. A moça fica desconcertada, e Rune pede para falar 1 minuto a sós com ela. Rune diz que percebeu que ela ficou perturbada com a presença de Maquir, e que é difícil ter esse Maquir sempre rondando eles, como se fosse uma sombra querendo atrapalhar a felicidade deles, porém, fica ainda mais difícil porque ela deixou bem claro que não o ama. Porém, Rune diz que só precisa que ela lhe dê uma chance de lhe fazer feliz. Na masmorra, Arauto finge estar interessado na amizade de Kruga e o distrai, para que Tileia, Kalu e Kira entrem no interior do palácio para roubarem os alimentos. Enciumada, Samara fala mal de Aruna para Leia, e diz que está cada vez mais difícil olhar para essa lacraia fedorenta, e que não consegue entender como ele preferiu uma desenxabida a ela, uma princesa, e os comparam a um leão com uma barata tonta. Em seguida, Samara se assusta com a chegada de Abel. O rapaz diz que ela parece que não gosta do casamento, e diz que é uma pena,
pois tem certeza que ela ficará lindíssima de noiva. Com um sorriso no rosto, Samara diz que tem certeza disso, e bem-humorado, Abel diz que além de bonita ela é humilde, deixando Samara irritada. Haniel chega bem vestido ao casamento, e Tirda fica admirada. A mulher corre para abraçá-lo, e ao se aproximar do marido, nota que ele continua fedendo. Ela o questiona se ele tomou banho, e Haniel diz que não tomou banho, apenas lavou as mãos e o rosto, pois não é ele que vai se casar. Tirda fica decepcionada e vai embora, sem se dar conta, por onde Haniel passa deixa a caatinga dele no ar. Arauto continua enganando Kruga enquanto seus amigos deixam o palácio carregando sacos de comida. Eleazar se incomoda com a atitude grosseira de Haniel, enquanto que Inês conforta Tirda, e diz que ela deverá tomar uma atitude mais drástica. O arqueiro segue para a cerimônia, mas é surpreendido por Tobias que o ameaça com uma faca.